Quantas vezes você já se sentiu como se estivesse batendo em uma parede invisível? Anda, tenta, insiste, mas tudo trava. As portas que antes pareciam se abrir com facilidade agora estão trancadas. As pessoas somem, os planos se arrastam e até sua fé parece ficar em silêncio. Muitos encaram isso como azar, coincidência ou até um castigo, mas há algo muito mais profundo acontecendo por trás desse bloqueio. Pode ser o próprio Deus tentando te arrancar de um caminho que não é mais o seu plano para você. É difícil admitir que a rota que traçamos com tanto esforço pode não ser a certa. Afinal, gastamos tempo, recursos, sentimentos, investimos sonhos. Porém, a vontade de Deus não se curva à nossa zona de conforto. Ele é Pai, mas não é cúmplice de caminhos que nos afastam dele. Quando insistimos em algo que ele já determinou o fim, ele começa a mexer nas engrenagens invisíveis da vida até que tudo pare de funcionar. E aí o desconforto chega. Veja o caso de Amanda, uma engenheira civil que aos 33 anos estava com uma carreira estável numa empresa que projetava grandes obras públicas. Reconhecimento, salário alto, viagens, tudo que parecia perfeito. Mas aos poucos um peso foi se instalando no peito. Os dias se tornaram insuportáveis. Acordava cansada, chorava escondido no banheiro, e o brilho da profissão que antes a fazia vibrar desapareceu. Tentou mudar de área dentro da mesma empresa, pediu férias, começou terapia, mas nada resolvia. Até que um dia, durante uma caminhada solitária à beira de um lago, sentiu um chamado interior que não conseguiu ignorar. Volte a cuidar de pessoas, Amanda. Esse não é mais o seu lugar. Ela lembrou que, antes de se tornar engenheira, fazia trabalhos voluntários em hospitais e sonhava em ser missionária. Aquilo a devastou, mas também a libertou. E ela entendeu. Deus estava mudando sua rota. Esse é um dos primeiros sinais que ignoramos. O cansaço que não passa, a exaustão da alma. Não é apenas uma fase. Quando tudo dentro de você grita que algo não está certo, talvez seja o Espírito Santo te incomodando. Deus não nos quer num lugar onde nossa alma adoece. O desconforto prolongado pode ser um empurrão divino para um novo caminho. Outro sinal poderoso é o isolamento súbito. Amigos que se afastam, oportunidades que desaparecem, apoios que desmoronam. Parece cruel, mas é necessário. Deus muitas vezes retira o apoio humano para que aprendamos a depender mais dele e menos dos outros. Quando você se vê sozinho, não é abandono. É convite. Convite para uma conversa íntima, direta, sem distrações. Ele quer que você escute algo que só pode ser ouvido no silêncio. E não podemos ignorar o sentimento de estagnação, como se tudo estivesse congelado. Você tenta crescer, se mover, melhorar, mas nada vai para frente. É como estar num trem que está nos trilhos errados. Não adianta acelerar. Deus não vai permitir que você avance numa rota que vai te afastar do propósito. Às vezes, o trem precisa parar na estação do desconforto para ser redirecionado. E essa parada dói. Mas é ali que ele fala com mais clareza. Há ainda os sonhos que começam a mudar. De repente, o que você sempre quis já não faz mais sentido. O coração começa a desejar coisas que você nunca considerou antes. Isso pode ser confuso, mas é uma das formas mais sutis e poderosas que Deus usa para alinhar seus desejos aos dele. Ele transforma o coração de dentro para fora. Não somos forçados a nada, mas aos poucos vamos sentindo vontade de abandonar o que nos fazia vibrar e buscar o que parecia impossível. E quando Deus começa a te chamar, você sabe. Não há como fugir da inquietação que nasce. E quanto mais você ignora, mais a vida trava. O carro quebra, o contrato cai, o relacionamento azeda, o corpo adoece. Tudo aponta para o mesmo grito do céu. Filho, filha, esse não é o caminho, por isso não despreze os bloqueios. Eles não são castigos, são alertas. Deus é amor, mas também é direção. Ele fecha portas porque sabe o que há do outro lado. Ele interrompe rotas porque já viu o acidente lá na frente.
e Ele te chama para um lugar novo, mesmo que você ainda não saiba o que há nesse novo. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e já tenha sentido cada um desses sinais. Ou talvez esteja começando agora a perceber que algo dentro de você está sendo sacudido. O mais importante é não resistir. Quando Deus começa a mudar a rota, é porque Ele tem algo melhor. Não mais fácil, mas melhor. Mais verdadeiro, mais alinhado com o céu. Confie nisso. Você já viveu algo parecido? Está sentindo esses freios da vida? Fica aqui comigo, pois nos próximos blocos vamos mergulhar ainda mais nos sinais específicos e nos caminhos de saída. Mas antes de prosseguir, às vezes, os sinais de que Deus quer nos mover não vêm em formas grandiosas como sonhos proféticos ou vozes audíveis. Eles chegam na sutileza dos detalhes, nos pequenos desconfortos do cotidiano, nas perguntas que começam a se repetir no fundo da mente, como uma gota d'água batendo na mesma pedra. Há quem passe a vida ignorando esses sinais, fingindo que nada está errado, ocupando a alma com barulho para evitar o silêncio onde Deus sussurra. Mas os que se dispõem a ouvir percebem que os sinais são muitos e são claros para quem tem coragem de encarar a mudança. Um desses sinais é a perda do propósito. Você até acorda e faz o que tem que fazer, mas parece que tudo perdeu o sentido. Os planos não empolgam mais, as metas parecem vazias, as vitórias têm gosto de areia. Não é depressão, é desconexão com o propósito. É Deus mostrando que o que te movia já não é o que deve te mover. Foi útil por um tempo, mas não é mais. E quando você não consegue mais fingir entusiasmo, quando o brilho nos olhos desaparece, é porque Ele está te convidando a perguntar: qual é o próximo passo, Senhor? Outro sinal é o conflito interno constante. É como se houvesse duas vozes em você. Uma tentando manter o controle da vida e outra sussurrando que já passou da hora de entregar. Você se irrita facilmente, se frustra com tudo e tem aquela sensação de que está lutando contra algo invisível, e está mesmo. Está lutando contra a direção de Deus, e Ele, em sua paciência eterna, vai continuar falando, insistindo, esperando. Mas os que entendem cedo evitam dores desnecessárias. Considere o caso do Lúcio, um terapeuta ocupacional de 48 anos, que passou mais de 2 décadas servindo em clínicas privadas. Ele ganhava bem, era respeitado e tinha estabilidade, mas algo nele gritava por mudança. Um dia, enquanto visitava a irmã em uma comunidade ribeirinha no norte do Brasil, viu uma criança com deficiência brincando com um pedaço de madeira como se fosse um brinquedo de luxo. Aquilo o desmontou. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu-se vivo, necessário, chamado. Voltou para casa com os olhos marejados e uma pergunta que não saía de sua mente: será que não é aqui que Deus me quer? 2 meses depois, Lúcio largou tudo e voltou àquela comunidade para abrir um pequeno centro de reabilitação com doações. Quando perguntam se ele sente falta da antiga vida, ele sorri e diz: na verdade, agora é que eu comecei a viver. Há ainda outro sinal silencioso, mas poderoso: a perda de paz. Você pode até estar onde sempre quis, com quem sempre quis, mas se a paz se foi, é sinal de alerta. A ausência de paz não deve ser normalizada. Deus fala através da paz, mas também através da sua falta. Quando um caminho deixa de ter a bênção da paz, é porque o céu está nos alertando de que algo está fora do compasso. E tem também os encontros que mudam tudo. Sabe aquela pessoa que cruza seu caminho do nada e em uma conversa simples diz algo que você precisava ouvir? Isso não é acaso. Deus usa encontros para acender luzes no nosso interior. Às vezes é alguém contando a própria história, às vezes é uma pergunta que te deixa em silêncio por dias. Aquilo fica ecoando. É o céu te chamando. Tudo isso aponta para uma realidade. Deus nos ama tanto que não nos deixa acomodados em caminhos que Ele não abençoa mais. E quando percebemos isso, precisamos decidir.
continuar insistindo, mesmo com tudo indicando que o ciclo se encerrou, ou dar o salto de fé e seguir a nova direção, mesmo sem entender tudo. E aqui entra uma verdade difícil, mas necessária. Obedecer a Deus nem sempre traz respostas rápidas, mas sempre traz direção certa. É como atravessar uma floresta com uma lanterna. Você não vê o destino inteiro, mas vê o próximo passo. E esse passo já é suficiente. Muitos se perguntam, mas e se eu estiver me confundindo? E se esses sinais forem apenas da minha cabeça? É por isso que precisamos desenvolver intimidade com Deus, para que os sinais sejam confirmados pelo Espírito Santo e não pelas nossas emoções. Deus confirma sua vontade de maneiras diferentes, pela palavra, pela paz interior, pelos conselhos sábios e por portas que se abrem quando finalmente decidimos confiar. E falando em confiança, agora eu preciso abrir meu coração com você. Se você está até aqui, é porque essa mensagem tocou algo dentro de você. E olha, isso não é por acaso. Pode ser que esse vídeo seja exatamente um dos sinais que Deus está usando para te chamar de volta. E se for, então esse canal foi uma ponte divina para que você ouvisse isso hoje. Por isso eu quero te convidar a continuar essa jornada comigo. Esse canal foi criado para te fortalecer, te levantar e te dar direção com base na palavra e na vida real. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora. Mas não por impulso. Se inscreva se essa mensagem realmente falou contigo. Isso aqui não é só conteúdo. É ministério, é chamado, é comunhão. E mais, deixa aqui nos comentários algo que está inquietando seu coração. Mas não de qualquer forma. Quero te propor um desafio. Escreve em uma frase qual é a área da sua vida que mais precisa de clareza neste momento. Pode ser relacionamento, trabalho, ministério, família, o que for. Vamos formar uma corrente de oração nos comentários. Eu e outras pessoas vamos ler e interceder por cada área mencionada. Muitas pessoas estão vivendo hoje em lugares que Deus já deixou. Lugares emocionais, espirituais, relacionais e até geográficos. É como morar em uma casa que foi condenada. As rachaduras estão por toda parte. O teto ameaça cair, mas por apego ou medo da mudança, a pessoa insiste em permanecer. Há relacionamentos que terminaram no céu, mas continuam na terra. Empregos que deixaram de ser missão e viraram prisão. Há ministérios que começaram com paixão, mas foram sequestrados pelo orgulho. E o mais perigoso é que, aos olhos humanos, tudo ainda pode parecer funcional, mas aos olhos de Deus, já acabou. Uma das formas mais comuns de se manterem um caminho encerrado por Deus é através da teimosia espiritual. É aquela sensação de que vai melhorar, mesmo quando os sinais apontam o contrário há meses, às vezes anos. A pessoa vai empurrando com a barriga, usando versículos como muleta, dizendo frases como "a bênção está chegando" ou "é só uma fase". E talvez até fosse uma fase, se já não tivesse durado 5, 10, 15 anos. A questão aqui não é a espera, é a insistência no que Deus já não está mais sustentando. A história de Janice ilustra isso de forma dolorosa, mas libertadora. Ela era diretora de um colégio particular no interior de Goiás, onde trabalhava há 17 anos. Desde a adolescência, seu sonho era transformar vidas através da educação. Por muito tempo, ela foi exatamente isso para centenas de famílias. Mas nos últimos anos, ela começou a notar um desconforto inexplicável. O ambiente estava mais hostil. Os valores da instituição começaram a mudar. E ela se via cada vez mais sufocada em decisões que iam contra seus princípios. Mesmo assim, insistia em continuar. Afinal, era o seu sonho, seu sustento, sua reputação. Até que em um retiro espiritual, um pastor disse algo que caiu como um trovão em seu espírito. Deus não te chamou para ficar onde ele não está mais. Janice chorou o resto do retiro. Aquilo era a confirmação do que o espírito já dizia há muito tempo. 2 meses depois, ela pediu demissão, sem saber exatamente para onde iria.
Hoje, Janice lidera uma rede de apoio a escolas comunitárias em áreas carentes, algo que ela jamais teria feito se continuasse presa ao sonho antigo. Às vezes, o que parece ser o fim de um sonho é apenas a mutação dele em algo maior. Outro tipo de prisão que mantém pessoas fora do novo de Deus é o medo do julgamento. O que vão pensar se eu largar isso agora? E se disserem que eu estou fugindo da responsabilidade? E como vou explicar para minha família que tomei essa decisão? Essas perguntas são comuns, mas paralisantes. Deus nos chama para viver pela fé, não pela reputação. Jesus mesmo foi incompreendido, questionado, acusado, e nem por isso deixou de obedecer ao Pai. Não espere aplausos humanos para seguir a direção divina. Às vezes o céu se move em silêncio, e cabe a você decidir se vai com ele ou se vai agradar plateias que nem sabem sua luta interior. E sabe qual é um dos enganos mais sutis nessa caminhada? Pensar que, se está difícil, é porque é de Deus. Há uma romantização do sofrimento na vida cristã que precisa ser confrontada. Sim, há cruz. Sim, há renúncia. Mas há também alegria, paz e leveza no caminho certo. Se tudo está apertado, amargo e sem frutos por tempo demais, talvez não seja a vontade de Deus. Talvez seja teimosia mesmo. O Espírito Santo incomoda. Sim, mas ele também consola. O fardo dele é leve. E onde não há mais leveza, talvez seja o momento de perguntar: estou onde Deus quer que eu esteja? Agora reflita comigo. Você sente que tem insistido demais em alguma área da sua vida? Algo que já perdeu o brilho, a paz, a direção? Se sim, talvez esteja na hora de orar de forma diferente. Não apenas pedindo força para continuar, mas coragem para sair. Nem sempre fé é permanecer. Às vezes fé é partir. O que aprendemos até aqui é que Deus continua falando. Ele continua dando sinais, mas cabe a nós parar, silenciar o coração e perguntar com sinceridade: Senhor, ainda é aqui que o Senhor me quer? Essa simples pergunta tem o poder de redefinir toda uma trajetória, porque a partir do momento em que nos alinhamos com a vontade do Pai, tudo volta a fazer sentido. O peso cai, a visão se alinha, e a coragem para mudar começa a brotar do lugar mais profundo da alma. Nem todo caminho estranho é errado, nem todo silêncio é ausência, e nem toda porta fechada é castigo. Às vezes, a gente entra em uma temporada de dúvidas, interrupções e incertezas, achando que Deus nos abandonou, quando na verdade Ele está cuidando de cada detalhe por trás das cortinas. A Bíblia está cheia de histórias assim, caminhos que pareciam estranhos demais para serem de Deus, mas eram exatamente os que Ele havia preparado. Lembra da história de Lídia, uma costureira da cidade de Tiatira que conhecia a Deus, mas não entendia sua real missão? Durante anos ela trabalhou vendendo tecidos roxos, atividade de alto valor na época. Ela era respeitada, próspera, mas incompleta. Algo dentro dela dizia que havia mais, que sua fé tinha um chamado além do comércio. Mas como largar algo tão estabelecido? Como justificar para si mesma e para os outros que precisava seguir um caminho ainda invisível? Foi então que ela conheceu Paulo. Em uma de suas viagens missionárias, o apóstolo falou sobre o reino de Deus, de forma que fez o coração de Lídia queimar. A Bíblia diz que o Senhor lhe abriu o coração para atender às palavras de Paulo. A partir daquele encontro, ela entendeu que o seu negócio não era o fim, mas o meio. A casa dela se tornou ponto de reunião de cristãos, um lugar de discipulado e transformação. O que parecia apenas um comércio virou um campo missionário. O que parecia comum tornou-se sagrado. Quantos de nós estamos exatamente nesse ponto? Em algo que não parece errado, mas também não parece completo. Às vezes não é sobre abandonar tudo, mas sobre abrir os olhos para ver o que Deus quer fazer com o que já temos. Transformar a rotina em missão. A planilha em ferramenta de cuidado. O balcão em altar. O coração precisa estar mais disponível que os pés.
Porque Deus não quer só movimentar o corpo, Ele quer redirecionar a alma. Outro exemplo impactante é o de um jovem chamado Rafael, que foi aprovado em um concurso muito disputado para analista forense. Parecia a realização da sua vida: estabilidade, reconhecimento, bom salário. Mas depois de alguns meses, uma inquietação constante começou a surgir. O ambiente era pesado, as cenas do trabalho o marcavam profundamente, e ele começou a desenvolver crises de ansiedade. As pessoas ao seu redor diziam que era normal, que era só adaptação. Mas Rafael sabia. Deus estava apertando o coração dele. Aquilo, por mais nobre que parecesse, não era o propósito final. Em uma noite de desespero, ele fez uma oração sincera. Senhor, se o Senhor tem algo diferente para mim, me mostra. Porque eu não quero viver bem pago, mas fora da tua vontade. Dias depois, recebeu um convite inesperado para dar uma palestra sobre ética profissional em uma faculdade cristã. E ali, pela primeira vez, sentiu paz ao falar. Aquilo se repetiu, virou rotina, virou vocação. Hoje, Rafael é professor e mentor de jovens cristãos que se preparam para o mercado. Ele usa a bagagem da carreira anterior, mas em um caminho novo. Não foi um retrocesso, foi realinhamento. O que essas histórias mostram é que, muitas vezes, Deus nos leva por estradas improváveis para nos formar. O desvio que parece perda é onde Ele esconde o treinamento. A demora que você chama de atraso, Ele chama de proteção. E a sensação de estar perdido, na verdade, é o convite para se render completamente. Porque Deus não nos chama para o conforto, mas para o propósito. E propósito nunca é raso, nunca é seguro, nunca é previsível, mas sempre é cheio de vida. E aqui vai uma provocação. Quantas coisas você já classificou como erros só porque não entendeu o plano de Deus? Talvez aquele emprego que não deu certo tenha sido um desvio intencional do céu. Talvez aquela amizade que esfriou tenha sido uma poda necessária. Talvez o não que doeu foi, na verdade, um livramento. A gente precisa parar de medir o cuidado de Deus pela nossa lógica. Deus não trabalha com linhas retas. Ele trabalha com processos. Se há uma frase que resume este bloco é: confie até quando não entende. Porque fé não é compreender, é continuar, mesmo sem respostas. E essa fé é que move céus, que muda histórias, que abre novas trilhas no deserto, caminhos que ninguém vê, mas que Deus já desenhou com antecedência. Antes de seguirmos para o próximo bloco, quero te convidar a algo especial. Se esse conteúdo está te fazendo refletir, se inscreve aqui no canal agora mesmo. Mas não é só clicar por clicar. É se juntar a uma comunidade de pessoas que estão decididas a andar no centro da vontade de Deus, mesmo que isso signifique mudar tudo. E me conta aqui nos comentários, qual foi a decisão mais corajosa que você já tomou por sentir que Deus estava te chamando para outro caminho? Vamos trocar experiências e crescer juntos. Seu comentário pode ser a confirmação que outra pessoa precisa. E você nem imagina o quanto isso pode abençoar. Poucas coisas abalam tanto a alma de alguém quanto a sensação de estar orando, pedindo, clamando, e Deus parecer calado. O silêncio do céu pode ser mais ensurdecedor do que o barulho das tempestades. Muita gente confunde o silêncio de Deus com rejeição, quando, na verdade, é um dos sinais mais fortes de que algo importante está sendo tratado nos bastidores. Deus não nos ignora, Ele nos prepara, e às vezes a preparação exige silêncio. Imagine uma mãe que está ensinando o filho a caminhar. Nos primeiros passos, ela está ali, de mãos dadas, guiando cada movimento. Mas chega o momento em que ela solta as mãos para que ele tente sozinho. Ela não foi embora. Ela está próxima. Ela só está permitindo que ele desenvolva equilíbrio, força, firmeza. Assim também é o agir de Deus. Há momentos em que Ele fala com frequência, dá sinais visíveis, responde com rapidez. Mas há momentos em que Ele se cala, não porque está longe,
mas porque está confiando que você já sabe o suficiente para dar o próximo passo com fé. Na Bíblia, o profeta Habacuque expressou essa angústia de forma clara. Ele pergunta: até quando, Senhor, clamarei e não me escutarás? Essa pergunta ecoa na vida de milhares hoje. Gente que está no limite, precisando de uma direção clara, mas só recebe o eco da própria oração. E é aqui que precisamos entender que o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele é carregado de propósito. Um exemplo real é o de Teresa, uma assistente social que atuava em comunidades vulneráveis na periferia de Salvador. Durante anos, ela sentiu fortemente o chamado para servir ali. Mas, de repente, as portas começaram a se fechar. Cortes de orçamento, projetos cancelados, grupos desfeitos. Ela orava, jejuava, perguntava se era para desistir, para mudar de cidade, para voltar a estudar. E Deus simplesmente não respondia. Foram meses de silêncio absoluto. Foi então que, em uma madrugada qualquer, sem nada de extraordinário, Teresa entendeu o que Deus queria: que ela permanecesse, que ela confiasse, que ela fizesse o que sabia fazer, mesmo sem sentir, que ela vivesse a fé como convicção, não como emoção. E foi ali, na obediência silenciosa, que os frutos começaram a aparecer. Famílias foram restauradas, jovens libertos da dependência química, mães empoderadas. O que parecia uma fase morta era, na verdade, um terreno sendo adubado por Deus. Quantos de nós estamos fugindo do silêncio, buscando ruídos que pareçam respostas? O perigo disso é acabar se apoiando em conselhos errados, em vozes humanas que soam espirituais, mas não são a voz de Deus. Muita confusão espiritual começa quando queremos forçar respostas. Mas Deus não responde à pressão. Ele responde à fé. E fé é continuar andando quando não se ouve nada. Existe um momento na vida de todo cristão em que a fé é testada não pelo que se vê, mas pelo que se mantém mesmo sem ver. Nesse ponto que o caráter é moldado. É nesse silêncio que a confiança é refinada. Deus não está te punindo quando se cala. Ele está te ensinando a ouvir com o coração. Ele está te treinando para não depender de emoções, mas da certeza de quem ele é. Pense em um aluno prestes a fazer uma prova. Durante a aula, o professor fala, orienta, explica. Mas na hora da prova, o professor silencia. Não porque abandonou o aluno, mas porque é o momento de testar se ele aprendeu. Assim é o silêncio de Deus. Não é ausência, é avaliação. Não é abandono, é amadurecimento. E quem permanece firme no silêncio está mais perto de viver a plenitude do propósito. Lembra-se do próprio Jesus no Getsemane. Ali ele orou em agonia, suou gotas de sangue, pediu ao Pai que afastasse o cálice, se fosse possível. E o céu ficou em silêncio. Não houve uma voz audível, dizendo: filho, continue. Não houve anjos visíveis dando sinais. Houve apenas o silêncio e uma decisão de obediência. E foi esse silêncio que precedeu a salvação do mundo. Talvez o seu silêncio atual seja só o prelúdio de um grande propósito que Deus está prestes a cumprir. Então, se você está vivendo esse tempo em que tudo parece parado, não desanime. Se o céu está em silêncio, talvez Deus só esteja te dando espaço para amadurecer a fé. E lembre-se, a ausência de resposta não é ausência de cuidado. Quando o céu se cala, é porque confia que você está pronto para caminhar um pouco mais por fé, e não por vista. Deus fala de muitas formas. Às vezes, Ele usa uma palavra lida em silêncio. Outras, um sonho que deixa a alma inquieta. Mas não são poucos os momentos em que o Criador decide usar outras pessoas como instrumentos para realinhar os nossos passos. Gente comum, com aparência comum, mas com uma palavra vinda direto do trono de Deus. O problema é que muitas vezes estamos tão centrados em nós mesmos, tão apegados ao nosso próprio entendimento, que rejeitamos esses recados por causa da aparência do mensageiro. Foi o que aconteceu com Rogério,
um técnico em radiologia que passou por uma fase intensa de confusão espiritual. Ele estava decidindo se largava tudo e recomeçava a vida em outro país. Já tinha pedido sinais, jejuado, feito campanhas, mas continuava sem clareza. Até que, em um domingo qualquer, entrou em uma padaria e foi abordado por um idoso de fala mansa, roupa simples, que o olhou nos olhos e disse: Deus não precisa te mudar de lugar. Ele precisa te mudar por dentro. Rogério ficou sem reação. Não conhecia aquele senhor, mas aquelas palavras o atravessaram de forma que nem os cultos mais cheios de unção conseguiram. Depois daquele dia, ele percebeu que estava querendo fugir, não obedecer. Queria uma nova cidade, um novo emprego, uma nova identidade. Tudo, menos um novo coração. Deus usou aquele encontro para escancarar isso. E o mais impressionante é que, ao aceitar permanecer e se deixar transformar, Rogério começou a viver milagres. Sua família foi restaurada, ele cresceu profissionalmente e se tornou uma voz de influência espiritual dentro do hospital em que trabalhava. Quantas vezes a gente ignora esses encontros? Um conselho de uma amiga crente, uma conversa com um desconhecido no ponto de ônibus, até mesmo uma frase de uma criança. Deus não está limitado ao altar, ao microfone, ao templo. Ele usa quem Ele quiser, onde Ele quiser. E a humildade de reconhecer isso pode nos salvar de muitos desvios, mas também é preciso discernimento. Nem toda pessoa que fala em nome de Deus está falando por Ele. Por isso, a Bíblia nos ensina a examinar os espíritos. Toda direção que realmente vem do céu carrega 3 marcas: confirma a palavra, traz paz mesmo em meio ao confronto e aponta para Jesus, não para o ego. Se a orientação que você recebeu está em linha com a Escritura, se produz arrependimento e fé, então é muito provável que seja um recado divino. Deus também usa líderes espirituais, mentores e até autoridades que nem professam fé, mas são colocadas estrategicamente para nos desafiar a crescer. Uma chefe exigente que te tira da zona de conforto. Um amigo que não aceita as suas desculpas. Um pastor que te confronta com amor. Essas pessoas muitas vezes são vistas como incômodas, mas são instrumentos de lapidação. Deus nos molda usando relacionamentos. E se fugimos de toda conversa difícil, fugimos também do crescimento. Um exemplo bíblico impactante disso é o encontro de Natã com o rei Davi. Depois do adultério com Batseba e do assassinato de Urias, Davi achava que tudo estava escondido. Até que Natã, o profeta, se aproximou com uma parábola. Quando Davi se indignou com a injustiça contada na história, Natã disse: Esse homem é você. A coragem de Natã e a humildade de Davi foram fundamentais para a restauração do rei. Sem esse confronto, talvez Davi nunca tivesse escrito os salmos mais profundos de arrependimento. E sem arrependimento, não há mudança real. É preciso sabedoria para acolher o que Deus fala através dos outros. Não se trata de aceitar qualquer opinião, mas de orar, filtrar e considerar. Será que isso é Deus me mostrando um caminho novo? Será que essa conversa é resposta? O orgulho nos impede de ouvir. A humildade nos faz crescer. E às vezes, é no bate-papo mais inesperado que o céu envia a palavra mais necessária. Se você tem escutado vozes que tocam sua alma, mesmo que venham de gente simples, preste atenção. Pode ser Deus te dizendo: Filho, é por aqui. E se você sente que já foi essa voz para alguém, não tenha medo de falar. Seja com sabedoria, com amor, com respeito, mas fale. Há recados que só você pode entregar. Há caminhos que só serão corrigidos se você ousar dizer a verdade com ternura. Porque Deus continua falando, e Ele ainda escolhe os pequenos para confundir os grandes. Muitos veem portas fechadas como o fim de uma linha, mas na ótica divina, elas podem ser o ponto exato de uma virada. Deus fecha portas não por crueldade, mas por misericórdia. Ele enxerga além. Ele conhece as armadilhas que você ainda não viu. Os abismos que parecem oportunidades,
as distrações que você tomaria por promessas. Às vezes, ele não responde, porque o silêncio é o escudo. Às vezes, ele não permite, porque o não é proteção. Quando uma porta se fecha e você não entende, lembre-se, a mão de Deus pode estar mais ativa ali do que quando tudo estava dando certo. Foi o que aconteceu com Valéria, uma costureira de 52 anos que sonhava em abrir seu próprio ateliê. Ela juntou dinheiro durante anos, alugou uma pequena sala, comprou equipamentos e começou a atender. Mas em menos de 6 meses, o prédio foi vendido, os custos aumentaram e ela teve que fechar. Tudo parecia estar desmoronando. Chorou, questionou, quase perdeu a fé. Mas foi nesse tempo de lágrimas que uma cliente antiga, dona de uma loja de vestidos em outra cidade, a convidou para trabalhar com exclusividade, com liberdade criativa e uma remuneração muito melhor. Hoje, Valéria não só tem seu ateliê dentro da loja, como também assina coleções que viajam o país. Se a primeira porta não tivesse se fechado, ela jamais teria entrado por essa nova. É assim que Deus age. Ele permite perdas para nos dar direção. Nem sempre compreendemos de imediato, mas se formos pacientes e atentos, veremos que cada negação tinha um propósito. Um não pode salvar um casamento. Um fim pode proteger sua saúde mental. Um cancelamento pode ser o que te livra de anos de escravidão emocional ou profissional. O problema é que nós estamos tão condicionados a interpretar sucesso como tudo dando certo, que esquecemos que os maiores milagres da Bíblia aconteceram em meio a frustrações, prisões, desertos e rejeições. Moisés foi rejeitado no Egito antes de ser chamado para libertar um povo inteiro. José foi vendido como escravo antes de governar o Egito. Paulo foi preso antes de escrever as cartas que mudaram o mundo. E Jesus foi rejeitado pelos seus, crucificado como um criminoso. Mas é por esse caminho de dor que veio a maior porta aberta da humanidade, a salvação. Portas fechadas são convites ao discernimento. Em vez de se debater no porquê, pergunte: para quê? O que Deus está me ensinando aqui? O que Ele está protegendo? O que Ele quer mudar em mim antes de me liberar para o novo? Porque não adianta apenas mudar de rota. É preciso mudar o coração. Muita gente quer um novo tempo, mas quer manter o velho comportamento. Quer uma nova fase, mas continua com a mesma pressa, as mesmas prioridades, os mesmos vícios. Deus não desperdiça seus planos. Ele está mais interessado em quem você está se tornando do que em onde você está chegando. O caminho importa, e cada passo, inclusive o que parece retrocesso, está sob os olhos dele. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, com portas fechadas, sem entender o motivo, tentando se manter de pé no meio da frustração. Se esse for o seu caso, ouça bem, a porta que se fechou pode ter sido a melhor resposta que Deus te deu. Ele viu o que você não viu. Ele sabe o que você ainda não entende. E no tempo certo, Ele vai abrir algo que vai fazer tudo isso fazer sentido. Confie. E para terminar, eu quero te agradecer por ter caminhado comigo até aqui. Se esse vídeo falou com você, eu te peço com todo carinho, inscreva-se aqui no canal. Isso me ajuda demais a continuar levando mensagens que tocam, despertam e transformam vidas como a sua. E mais do que isso, compartilha com a gente aqui, nos comentários a sua história. Já aconteceu de Deus mudar a sua rota de forma inesperada? Você já viveu uma virada que só fez sentido depois? O que você aprendeu com esse vídeo? Quero muito te ouvir. Esse espaço aqui não é só um vídeo, é uma comunidade, uma família, um lugar onde histórias se cruzam, dores encontram consolo e a fé se renova. Deixe aqui sua marca. Você faz parte disso. Que Deus te abençoe com sabedoria, direção e coragem para obedecer, mesmo quando o caminho parecer escuro. Porque Ele está com você, sempre.